Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos dar continuidade àquele exemplo que a gente fez na nossa videoconferência, né, de dimensionamento de colunas e barretes. Mas é como eu falei na aula passada, estou fazendo no Excel, porque alguns alunos não dominam a ferramenta, então vou tentar fazer um passo a passo bem explicado, tá certo? Vamos colocar inicialmente essa coluna aqui embaixo. Então vamos, essa figura na verdade, então vamos lá, né? Primeiro passo, a gente vai observar a configuração da nossa edificação, né? Nosso edifício, ele tem 5 pavimentos mais o térreo, né? Então são 6 pavimentos. E aí ele é alimentado por 2 colunas de água, a F1 e a F2, né? Tem apartamentos, tem 2 colunas de apartamento, né? Então a F1 abastece apartamentos do lado esquerdo e a F2 abastece apartamentos do lado direito. Então, por onde é que a gente começa? Bom, a gente vai observar o seguinte. Esse reservatório superior aqui, ele possui 2 câmaras, certo? Para que um reservatório com 2 câmaras? Quando você precisa fazer limpeza ou algum tipo de manutenção, você pode utilizar uma das câmaras, né? E fazer a limpeza ou manutenção da outra. E aí o prédio ele não vai perder o fornecimento de água, tá certo? Então, nosso dimensionamento da nossa tubulação, ele vai ser baseado, né, no pior caso, que é quando você só tiver uma das 2 câmaras funcionando. Então, eu separei aqui, ó, esse primeiro trecho é o que a gente vai dimensionar, certo? Que é da saída do reservatório até imediatamente antes dessa bifurcação, né? Então, até o ponto A. O que é que vai acontecer? Esse trecho aqui, ele vai precisar carregar o peso dessa coluna e o peso dessa coluna. Mas, para que eu possa calcular o peso dessa coluna, inicialmente eu tenho que calcular o peso de um apartamento, né? O peso que eu falo é o peso relativo aos equipamentos de utilização, certo? Que vocês já devem saber, né, depois de tantas aulas, que a gente está mencionando pelo método dos pesos. Então, vamos lá calcular o peso por apartamento, certo? Então, vamos colocar aqui uma coluna com ambientes, certo? O peso por ambiente. Aqui eu vou dar uma aumentadinha aqui, ó, fazer quebra do texto. Ambientes e peso por ambiente. Aí a gente vai observar, né? Existem 2 tipos de apartamento. Os apartamentos que estão sendo abastecidos pela coluna de água fria, a F1, e os apartamentos que estão sendo abastecidos pela coluna de água fria, a F2. A coluna F1 possui os seguintes ambientes: quarto, suíte, banheiro social, sala, cozinha e área de serviço. Lembrando que todos os ambientes que possuem peças de utilização de água fria, eles obedecem a esses detalhes isométricos que eu fiz aqui, esquemáticos, tá certo? Então, nessa coluna F1, a gente tá vendo que ambientes que são abastecidos, né? Tem água fria, é a suíte, porque vai ter um banheiro, na verdade deveria ser aqui WC suíte, né? Então, suíte, banheiro social, cozinha e área de serviço. Então, primeiro eu vou colocar aqui, ó, banheiro, cozinha e área de serviço, certo? Levando em consideração que são esses equipamentos aqui, né, de cada ambiente, a gente vai pegar, vou utilizar até, poderia utilizar esse peso aqui, né, que tá levando todos os equipamentos, certo? Mas eu vou utilizar nossa tabela dos pesos. Então, o banheiro a gente tem chuveiro, vaso sanitário, ducha higiênica e lavatório. Então, vamos lá, chuveiro, lavatório, ducha higiênica e vaso sanitário. Beleza, né? Tô centralizando aqui. Cozinha, a gente tem uma pia com 2 cubas. Então, a gente vai fazer igual. Sempre quando for inserir a fórmula, né? Tem que colocar o igual. Pia multiplicado por 2, o peso da pia multiplicado por 2. E nossa área de serviço, a gente tem a máquina de lavar e o tanque. Então, 0,7 mais 1. Tá certo? Aí eu vou colocar aqui do lado o peso por apartamento. Então, aqui, ó, peso por apartamento. Notem, pessoal, que o surgimento das tabelas que a gente está elaborando,
ele vem da necessidade da gente dimensionar as coisas, certo? Então, essa não tem uma regra para, professora, que planilhas eu vou elaborar? Isso vai chegando aos poucos, né, também com a prática, mas basicamente vai estar se baseando na necessidade do que a gente precisa, né, do que a gente tem que dimensionar. Então, vamos lá, peso por apartamento. Lembrando que a gente tem dois tipos de apartamento, né, o apartamento da F1 e o apartamento da F2. Então, vou até mesclar essas duas células, né? Não, na verdade, eu vou colocar isso para cá. Vou alargar um pouquinho essa célula aqui. Para a parte de peso por apartamento, ó, vocês lembram aqui, só para centralizar, né? Aqui vai ser a coluna. Aqui, ó, para centralizar, selecionei tudo, criei tabela. Então, a F1, ela tem 2 banheiros, né? Porque é o social mais o da suíte, mais cozinha, mais área de serviço. E no AF2 a gente tem o somatório desses 3, que eu posso fazer dessa forma, ó. Ou ainda posso fazer utilizando o comando autossoma, ó. Então, eu seleciono a célula e venho aqui, ó, autossoma. E aí seleciono todas as células que eu quero somar, tá vendo? Então aqui ele coloca a soma e o intervalo, tá vendo esses 2 pontinhos? O intervalo vai da célula C54 até a C56, tá certo? Pronto, beleza. Já temos o peso por apartamento. Só que a gente não tem 6 pavimentos, né? Térreo mais 5. Então, a gente vai ter que ter outro local onde a gente coloque o peso da coluna, né? Então, eu vou colocar assim, ó, peso por coluna, certo? Aí, o que é que vai acontecer? Peso por coluna, a gente vai multiplicar o peso por apartamento pelo número de pavimentos, certo? Aí, para a gente poder estar fazendo com que essa planilha seja mais automática, eu vou criar uma célula aqui, onde a gente vai digitar o número de pavimentos, tá certo? Porque se eu quiser depois alterar o número de pavimentos, já vai ficando aqui automaticamente. No nosso caso, são 6, né? Então, vou colocar aqui 6 pavimentos, certo? Então, ó, vai ser igual o peso de um apartamento multiplicado pelo número de pavimentos, que no nosso caso é 6. E aí, ó, eu posso puxar para cá. Aí vai dar aquele mesmo problema, né? Ó, 0. Por que 0? Porque ele vai pegar de uma célula que não tem nada. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai travar essa célula, onde a gente tá pegando o número de pavimentos, ó. Vocês veem que aparece 2. A azul é o peso do apartamento e a verde é a número de pavimentos que tá lá em cima, ó. Então, a gente vai travar essa. É cifra, cifra, vamos lá. Cifra, cifra. Certo? E aí, ó, a gente puxa agora. Tranquilo, né, pessoal? Então, se a gente já tem, ó, a coluna, peso por apartamento, o peso da coluna, a gente já pode mencionar esse trecho aqui. Então, vou copiar isso aqui e vamos lá ver se vai dar certo agora, né? Trecho, o trecho é da saída até o ponto A, imediatamente, né? Imediatamente antes da água bifurcar, né? Esses 2 sentidos. O peso desse trecho é igual o somatório, né, do peso das 2 colunas. Então, esse mais esse outro, certo? Aí, ó, temos o peso, falta a vazão, que aqui a gente já pode colocar, vamos colocar primeiro para ficar igual ao outro, né? Em litros por segundo, copiar aqui, tá? Essas 2 células que já estão prontas, ó, Ctrl C, Ctrl V. Aqui vou só subir, certo? Temos a vazão. E aí, pessoal, para a vazão a gente tem que colocar aquela expressão, né? Igual a 0,3 multiplicado. Aí o Excel, ele tem a função raiz, ó. Você vai vir, selecionar ela, certo? Raiz do número, esse peso aqui, ó. Enter. E aí ele vai dar a vazão.
Aqui você pode clicar em cima e diminuir o número de casas ou aumentar, né? Eu gosto de deixar 3, mas você pode aumentar também, ó, certo? E aqui a vazão em metros cúbicos por segundo, a gente vai dividir essa por 1000, certo? Aí para o diâmetro, a mesma coisa da aula de dimensionamento de ramais e sub-ramais. Diâmetro calculado. E também temos o diâmetro adotado. Então, vou copiar aqui, ó, diâmetro adotado. Eu vou ter copiado ali também, né? Mas tá bom. Vou digitar de novo, né? Caso vocês não tenham visto a outra aula. Então, como é que é a fórmula, né? A gente vai usar aquela equação. Vazão é igual ao produto da área multiplicado pela velocidade. No caso de dimensionamento de ramais, sub-ramais, colunas e barreletes. Essa velocidade vai ser a velocidade, a gente vai colocar a máxima, que é 3 metros por segundo. E aí a expressão, como a gente já viu em aulas passadas, ela vai ficar o seguinte: o diâmetro vai ser igual a raiz de 4 multiplicado pela vazão em metros cúbicos por segundo, dividido por π multiplicado pela velocidade. Então vamos lá. Raiz, né? Vou selecionar. Aí, ó, essa primeira parte vou colocar um parênteses, né? 4 multiplicado pela vazão. Fechou parênteses, ó, note que fica verde, né? Tá fechando esse primeiro com esse daqui. Aí, dividido, abre outro parênteses, ó, o π, já tem também no Excel, certo? Multiplicado pela velocidade que a gente colocou aqui, ó, na outra aula, 3. Como eu vou utilizar, aí fechou, né? Primeiro aqui, ó, o verde com verde, e o último fechou com esse preto aqui, certo? Como a gente vai utilizar essa fórmula nas outras células, eu já vou travar aqui, tá certo? A velocidade, como a gente viu na última aula. Então, travei a velocidade. Só que aqui, ó, 0,031 tá em metros, né? Porque a velocidade tá em metros por segundo e a vazão em metros cúbicos por segundo. Então, a gente vai vir aqui, colocar parênteses e multiplicar por 1000 para ficar em milímetros, certo? O diâmetro mais próximo a 31,714 é o de 32 milímetros. Mas eu poderia aqui adotar 40, tá certo? Só não pode adotar menor. Outro critério que você vai observar com o cálculo da pressão, tá certo? E isso aí são cenas para outros capítulos. Vamos para o próximo trecho. Bom, pessoal, agora o próximo trecho vai ser o trecho A, até imediatamente antes de B. Então, A, B. A partir daqui, a gente vai estar dimensionando a F1, tá certo? Depois eu vou dar um jeitinho aqui de indicar, tá? Então, o trecho AB, qual é o peso desse trecho? Pessoal, o peso desse trecho é o peso apenas da coluna F1, né? Porque aqui vai ter que passar água para abastecer os apartamentos dessa coluna. Então, a gente vem aqui, ó, o peso da F1. O que a gente vai fazer aqui, gente, ó? Já sabemos que está puxando tudo certo. Vamos, ó, só puxar. E aí ele já vai calcular. A única coisa que eu tenho que colocar com a mão, né, é o diâmetro adotado, é porque é um valor adotado. Então, o que eu vou fazer? Vou desenhar aqui já algumas células, né? Vou deixar centralizadas. E aí já vou puxar as equações aqui, certo? As expressões, porque aí ele já vai calculando para mim. Não precisa ter todo aquele trabalho de inserir, né? Vamos lá, então. Bom, o próximo trecho. Dimensionei a B. O próximo trecho vai ser o trecho BC. Pessoal, no trecho BC, o que é que vai acontecer? A gente vai carregar o trecho, a vazão para os apartamentos, né? Do quarto, do terceiro, do segundo, do primeiro e do térreo. Porque aqui já vai ter ficado uma quantidade de água aqui no quinto pavimento, certo? Então, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode pegar o anterior e diminuir o peso de um apartamento, ou ainda a gente pegar o peso de um apartamento dessa coluna e multiplicar pelo número de pavimentos que faltam, certo? Vocês vão observar que dá a mesma coisa. Por exemplo, eu pegar o anterior
menos um apartamento, 29,5, ou ainda 5,9 multiplicado por 5 pavimentos que ainda faltam, certo? Tanto faz você fazer um ou outro. Vamos agora, ó, aí já calculou para mim, ó. Aqui eu já posso adotar 32 e aqui já posso adotar 32, por exemplo. O próximo trecho, o trecho CD. O próximo trecho CD eu vou fazer igual a essa coluna aqui, que é o peso de um apartamento, multiplicado pelos pavimentos que faltam, né? Se ali faltavam 5, agora faltam 4. Vamos observar se ele vai fazer o resto para mim. Vamos tentar aqui, né? D, E, F, né? Que são os próximos trechos, ó. E F, G. Vamos ver se o Excel entendeu o que eu tô fazendo, né? Ah, importante. Essa célula aqui que não vai mudar, né? Que é o peso por apartamento, ou ela tem que ser travada. Então, a gente clica nela, digita F4 ou ainda cifra, tá bom? Então, vamos observar. Obviamente, aqui em FG, eu só tenho que ter o peso de um apartamento, então tem que dar 5,9. Então, vamos olhar. Vou selecionar os dois, ó. Deu errado, né? Vamos ver o que está acontecendo. O que ele está me dizendo, né? Então, vamos ter que fazer um por um. Vamos lá, né? Então, ó, igual, mas aí como o resto já tá pronto, né, pessoal? Vai ser simples, né? Bom, no trecho DE, né, ficou vazão aqui em D, então faltam 3 pavimentos, então são 3 apartamentos. Será um apartamento multiplicado pelos 3 que faltam, depois mais outro apartamento multiplicado pelos 2 que faltam e finalmente um único apartamento, né? Que é lá em FG, tá certo? Com isso, a gente finaliza a parte de F1, ó. Quero juntar, eu venho aqui mesclar. E aqui a gente deixa centralizado, tá certo? Aí, ó, aqui eu vou colocar bordas espessas para diferenciar da outra coluna. Também aqui é uma saída, né? Então, outra coisa. Aqui vamos só adotar os diâmetros, né? Bom, pessoal, como aqui deram esses valores, eu podia adotar aqui, por exemplo, ó, de 25 milímetros, 25 milímetros, 25 milímetros, tá certo? O que acontece? Em uma edificação de pequeno porte, a alteração do diâmetro não vai fazer muita diferença, né? Mas quando a gente tem prédios de múltiplos pavimentos, né, isso faz diferença no orçamento final, visto que quanto maior o diâmetro, né, mais cara vai ser essa tubulação, certo? Então a gente pode fazer isso. Vamos agora para a coluna AF2. Então eu vou copiar aqui, ó. E aqui a F2. Já vou selecionar essa parte, deixar espesso, né? E essa outra parte que eu não vou utilizar, vou excluir. Certo? Então vamos lá. Dimensionei aqui AB, BC, CD, DE, F, FG. Agora vamos aqui, ó. Pessoal, esse trecho aqui, imediatamente após A, até imediatamente antes de ir, ele vai carregar a vazão dessa coluna inteira. Então, vou colocar assim, trecho A, I. Ele carrega o trecho da coluna inteira, né? Para abastecer todos os pavimentos. Então, a gente vem aqui, ó. Peso da coluna, já calculou aqui para mim, ó. Posso adotar aqui 32. Já direto, né? O trecho, vamos lá colocar os trechos aqui, né? I, IJ, J, K, K, L, M, N. E aí, novamente, ó, o peso de IJ vai ser o anterior menos o peso de um apartamento, agora de AF2, né? Vejam que agora, nessas últimas, eu vou fazer da outra forma, tá certo? Aqui a gente estava multiplicando o peso de um apartamento pelos que faltavam, né? Aqui eu vou fazer sempre menos o anterior. Certo? Então, ó, aqui JK vai ser o peso do anterior menos o que ficou aqui em J, então menos mais um apartamento, né? O anterior
menos um apartamento. Vamos ver se nessa situação aqui o Excel entende. Vou travar o apartamento, né, que vai ficar fixo esse peso de 4,5, ó. Travar e vou ver se ele vai entender o que eu tô fazendo. Não entendeu. Se eu puxar só desse aqui. Aí. Agora foi, né? Vamos ver se ele tá fazendo certinho. O anterior menos esse. O anterior menos um apartamento, ó. Tranquilo. Então, dessa forma aqui dá mais certo, porque fica mais automatizado, né, pessoal? E aqui, ó, vamos de novo, ó. 24, a gente pode pegar aqui já o de 25. O de 25, o de 25. Aqui podia ter ser até de 20, mas aí construtivamente eu não gosto muito. Então, pessoal, vejam, novamente lembrando, esse diâmetro aqui, você só não pode adotar menor. E também tem os outros critérios que você vai olhar de perda de carga e pressão, que é outra história, tá certo? Com isso, gente, a gente termina o dimensionamento de colunas e barletes. E aí, vocês vão fazer atividade, vão treinar em casa. E a gente vai poder passar para o próximo conteúdo. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tomem gosto e aprendam Excel. E a gente se fala, né, na próxima aula. Tchau, tchau.